Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Margaret. Nós vamos dar continuidade às correções das atividades. Agora nós vamos ver a atividade número 3 da página 208, aulas 11 e 12 do livro texto de vocês, setor B. Antes da gente ver esse exercício de corrigir ele, está falando aqui sobre os combustíveis, né? Eu vou assistir junto com vocês um videozinho sobre uma reflexão do uso dos combustíveis fósseis, tá? Então nós vamos ver aqui rapidamente a história dos combustíveis fósseis. Aproveitem bem. Apresenta a última volta da montanha-russa. Uma breve história dos combustíveis fósseis. Tudo começou com o Big Bang. Não precisamos voltar tanto. A Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás. Não, ainda está muito distante. Tente isso. Estamos na Idade Média e as pessoas na Grã-Bretanha estão sem lenha e começam a queimar carvão, mas eles usam todo o carvão do solo. Os mineiros cavaram fundo, mas as minas se encheram d'água. Samuel Newcomb inventa uma máquina a vapor para bombear a água. Assim, os mineiros podem continuar a cavar. James Watt torna isso prático para outros usos. Agora, temos os ingredientes para a Revolução Industrial: combustíveis fósseis e um jeito de colocá-los para trabalhar. Todo o inferno desaba. Mineiros carregam carvão e os trilhos tornam isso mais fácil. Trilhos e motor a vapor combinados fazem uma ferrovia. Michael Faraday desenvolve o primeiro motor elétrico. Nikola Tesla inventa a corrente alternada. Logo, empresas iniciam a queima do carvão para gerar eletricidade. Edwin Drake perfura o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia. Carl Daimler constrói um automóvel movido a petróleo. O alcatrão de Julia e óleo são transformados em produtos químicos industriais. Medicamentos prolongam a vida. Maior crescimento populacional. Os irmãos Wright utilizam petróleo na aviação. Fritz Haber e Carl Bosch fazem fertilizantes a partir de petróleo. Fertilizantes e tratores movidos a petróleo expandem a produção de comida, alimentando mais pessoas. Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito suprido por petróleo. A Segunda Guerra Mundial traz mísseis guiados e bombas atômicas. No Entre Guerras está a Grande Depressão, causada pela superprodução. As fábricas fazem produtos mais rápidos do que a necessidade das pessoas. Publicitários inventam o consumismo para absorver a superprodução. Vem a década de 50. Publicitários usam a televisão para criar novas gerações de consumidores. Na década de 70, há uma crise do petróleo. Todos ficam chocados com a dependência do petróleo. Com a crise energética, nasce o movimento ambientalista. Mas o preço do petróleo cai e o mundo esquece a escassez de energia. Há um confronto entre o mercado e as economias planejadas. O mercado vence. Adeus, Império Soviético maligno! Políticos decidem que o mercado resolve tudo. Surgem os computadores pessoais. A globalização assume o controle quando o mercado nota que a mão de obra é mais barata na China. De repente, todo mundo tem um celular, mas as reservas de petróleo não crescem. A China está queimando metade do carvão mundial para exportar mercadorias. Mas onde vai conseguir mais carvão e petróleo para o seu crescimento? Problemas ambientais em todos os lugares. Ondas de calor indicam níveis crescentes de gás carbônico. Inundações, secas, acidez no oceano. A camada superficial do solo é corroída em 25 bilhões de toneladas por ano devido à agricultura industrial. As florestas antigas desaparecem. Espécies são extintas 1000 vezes mais rápido do que as taxas normais. A água doce está escassa ou poluída. As companhias de petróleo perfuram o fundo do mar, pois o petróleo superficial já acabou. Uma plataforma em águas profundas explodiu e poluiu o Golfo do México.
As fábricas deslocam-se para países onde o trabalho é mais barato, enquanto os Estados Unidos se tornam um cassino. O setor financeiro representa 40% da economia, mas Wall Street está supervalorizada. Bancos quebram, desemprego sobe, crédito evapora. A economia está à beira do colapso. Ok, tempo presente. É incrível o quão longe chegamos em 200 anos. Apenas 3 gerações de vidas humanas, do início da industrialização até agora. Mas, para onde vamos? Não podemos continuar dobrando a população humana. Não podemos continuar despejando carbono na atmosfera. Não podemos continuar destruindo a camada superficial do solo. Não podemos continuar aumentando o consumo ou basear nossa economia em combustíveis fósseis em extinção. Não podemos imprimir mais dinheiro para resolver o problema da crise da dívida. Foi uma aventura divertida, mas há limites. Não é o apocalipse. Nós temos que fazer 4 coisas urgentes. Aprender a viver sem combustíveis fósseis. Adaptar-nos ao final do crescimento econômico. Sustentar 7 bilhões de humanos. Estabilizar a população em um nível sustentável. Resolver o legado de destruição ambiental. Em suma, temos que viver dentro do orçamento da natureza, com recursos renováveis e conforme as taxas de reposição naturais. Podemos fazer isso? Bem, não há escolha. Fontes de energia alternativas são importantes, mas nenhuma pode substituir o petróleo no tempo que resta. Além disso, projetamos nossa infraestrutura de transporte, eletricidade e agricultura com petróleo, carvão e gás. Mudar para diferentes fontes de energia vai nos exigir desenhar cidades, processos de fabricação, saúde, etc. E ainda temos que repensar alguns dos nossos valores culturais. Nenhum dos problemas globais pode ser abordado de forma isolada, e muitos não serão totalmente resolvidos. Temos que nos preparar para negociar de forma diferente. Nosso maior objetivo é a resiliência, a habilidade de absorver impactos e continuar em frente. Se não fizermos nada, chegaremos a um futuro pós-carbono, mas ele será sombrio. Se não tivermos um plano de transição, não chegaremos a um futuro que contenha comunidades de pessoas criativas e saudáveis, e ecossistemas com milhares de outras espécies. De um jeito ou de outro, podemos nos preparar para essa transição. Compreender os problemas e contribuir. Estamos todos a bordo. É verdade, né, gente? Estamos todos a bordo. Será que podemos? Será que podemos pensar em soluções? Eu acredito que sim. Eu acredito que junto podemos encontrar soluções para todos esses problemas e ir em frente e criar uma sociedade melhor. Vamos ao nosso exercício. A quantidade de calor que um combustível pode fornecer quando queimado completamente chama-se poder calorífico. Admita que os poderes caloríficos da gasolina e do etanol sejam, respectivamente, 9.600 quilogramas por quilocalorias por quilogramas e 6.000 quilocalorias por quilogramas. Primeiro, considere a combustão completa de 1 litro desses combustíveis, cujas densidades são 0,80 gramas por centímetro cúbico para o etanol e 0,75 gramas por centímetro cúbico para a gasolina. Se as quantidades totais de energia térmica liberada nessas combustões fossem usadas para fundir m gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, qual seria essa massa? Levando em conta que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por gramas. Então vamos resolver esse problema juntos. Sabemos que 1 litro de álcool corresponde a 800 gramas, ou seja, 0,8 quilogramas. Então vamos fazer uma regrinha de 3.
quilograma está para 6.000 quilocalorias, assim como 0,8 quilogramas está para QA. Portanto, QA é igual a 4.800 quilocalorias. Então, nós temos aí uma quantidade de calor necessária de 4.800 quilocalorias. Nós queremos saber qual é a massa correspondente de gelo que derreteria com essa quantidade de calor aí liberada. Muito bem. Então, precisamos usar a equação do calor latente, que é igual a massa vezes o calor latente. Portanto, substituindo na expressão, quantidade de calor 4.800 quilocalorias igual a massa desconhecida vezes o calor latente de fusão de 80 calorias por grama, que nos dá um resultado igual a 60 quilogramas. Então, nós poderíamos derreter com essa quantidade de calor 60 quilogramas de gelo. Com relação à gasolina, podemos pensar da mesma maneira, né? Então, 0,700 gramas equivale a 0,75 quilogramas. Fazendo a regra de 3, 1 kg está para 9.600 quilocalorias e 0,75 kg está para a quantidade de calor liberada. Essa quantidade de calor liberada pela gasolina é então de 7.200 quilocalorias. Novamente, aplicando a expressão para a quantidade de calor latente, nós encontramos aqui, substituindo os valores, que a massa de gelo derretida seria de 90 kg. Portanto, voltando ao nosso problema, o item correspondente seria a letra E, 60 kg de queima do álcool e 90 kg da queima da gasolina. Continuando, a atividade traz ainda mais uma questão. Suponha que em sua cidade o preço do litro da gasolina seja X reais e que o preço do litro do álcool seja Y reais, em que Y é menor do que X. Vamos considerar, no caso do abastecimento do tanque de um automóvel, que o custo seja função direta apenas do poder calorífico do combustível. Nessa circunstância, qual a razão percentual aproximada do preço do álcool em relação ao preço da gasolina na situação em que, economicamente, seja irrelevante abastecer o tanque de automóvel com etanol ou com gasolina? Então, vamos resolver esse problema. Continuando, nós temos que a razão percentual é Y sobre X. A densidade da gasolina é 0,75 kg por litro, né? Já fazendo a conversão ali de grama por centímetro cúbico. E 1 kg de gasolina libera 9.600 quilocalorias. Então, podemos fazer aqui uma regra de 3 para encontrar o volume de gasolina. Então, 1 litro está para 0,75 quilogramas e o volume da gasolina de 1 quilograma. Fazendo essa regra de 3, nós encontramos que o volume da gasolina é 4/3 de litro, ou seja, 4/3 de X reais. 1 kg de etanol vai liberar 6.000 quilocalorias. E qual é a massa de etanol precisa para liberar 9.600 quilogramas? Então, 1 kg de etanol libera 6.000 quilocalorias. Então, qual é a massa de etanol que eu preciso para ter o equivalente aí em gasolina 9.600 quilogramas? Aplicando uma regra de 3, essa minha massa de etanol é de 1,6 quilogramas. A densidade do álcool é de 0,80
kg por litro e 1,6 kg de etanol tem um volume correspondente a, fazendo a regra de 3, 1 litro para 0,80 kg e o volume do álcool para 1,6 kg. Usando a regra de 3, nós encontramos que o volume do álcool será de 2 litros, ou seja, 2 Y reais. E, finalmente, nós temos, então, que 4/3 de litro de gasolina são energeticamente equivalentes a 2 litros de álcool. Portanto, 2Y é igual a 4/3 de X, ou seja, Y sobre X é 4/6, que equivale a 67%. Deixei algumas coisas no Unimestre para vocês, algumas atividades a mais. Eu quero que vocês olhem essas atividades com o intuito de aprenderem um pouco mais, de aprofundarem um pouco mais esses conteúdos. Agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e até depois. Tchau!